Eu queria hoje, nosso tema para hoje é quando tudo parece estar dando errado, né? Aqui na abertura deste culto, né, trazendo uma palavra, trazendo um incentivo, né, aos nossos corações através da palavra de Deus. E eu queria hoje pregar sobre o rei Davi, né? É interessante que nós falamos sobre ele, porque ele escreveu, na verdade, muitos salmos, né, que são cânticos, sabemos que além de ser rei, ele também foi sacerdote, e também foi ministro de louvor, né, foi escritor, né, de vários cânticos, né, que louvamos até hoje, inclusive. Mas, dentre eles, eu queria que você abrisse comigo em Salmo 55, porque se nós formos olhar para o que nós estamos passando hoje, para essa pandemia, para essas limitações que vivemos hoje, ainda não é nada comparado daquilo que Davi passou e muito menos daquilo que Jesus passou por mim e por você. Mas Salmo 55 está dizendo aqui: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me, ouve-me, lamento na minha queixa e faço ruído, pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressa-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos, suavemente, andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte e os vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Você invocará o Senhor e Ele te salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia. De tarde, de manhã e ao meio-dia. Orarei e clamarei, e Ele ouvirá minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos inimigos, muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele e quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração, e as suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição, homens de sangue e de fraude. Não viverão metade de seus dias, mas eu em ti confiarei. Mas nós no Senhor confiaremos. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te rendemos toda a honra e toda a glória. Só o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra e embaixo da terra.
Te pedimos, ó Pai querido, que sonde os nossos corações. Senhor amado, a Tua graça, Pai amado, seja sobre nossa vida. A Tua graça seja sobre essa nação, Pai, em nome de Jesus. Senhor amado, quebra todo fardo, quebra todo jugo, Senhor. Despedaça, Deus, o arco, Pai. Deus, e a lança, joga por terra toda seta maldita, todo dardo inflamado, toda obra maligna, Senhor, toda ferramenta forjada contra nós, não prosperará, assim está escrito. E toda língua que se levanta contra nós, em juízo nós a condenaremos. Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador, o Teu Filho, nós te pedimos, ó Pai, ser conosco mais um dia, ser conosco, Pai, nesta hora. Pai querido, Senhor, já há dezenas de irmãos reunidos neste momento, meu Deus, através, Senhor, desse meio de comunicação. E aqui estamos para te adorar, para te louvar. A Tua palavra diz, onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Então acreditamos que o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está sobre cada lar representado agora, Deus, sobre cada família, sobre cada ser que está acompanhando este culto, Pai. Está participando indiretamente, Pai amado, indiretamente também pelo Facebook, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecendo por tudo. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, Pai. Dá ordem aos anjos do Senhor, Pai, a nosso redor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Se nós formos ler a história de Davi, de quando tudo começou e até nos finais de seus dias, a gente vê quantas lutas esse homem teve, quantas perseguições ele teve. Davi fala de mais de inimigos do que de amigos. A Bíblia relata poucos amigos de Davi. A Bíblia relata poucos que verdadeiramente ele poderia pedir algo ou almejar, como aquela passagem onde ele almejou uma água no poço de Belém, e os valentes, chamados valentes de Davi, atravessaram um campo de guerra para buscar água para ele, uma água fresca, uma água de maneira que ele não usurpou pela posição dele, ele não tomou por legalidade, eu tenho direito, mas ele simplesmente, ele jogou aquela água no chão, porque aquela água poderia ter custado o sangue dos seus amigos. Não é verdade? Davi é tremendo, assim, como que Davi era perseguido. Davi, em todo tempo, ele dizia que muito mais são os inimigos dele, né, onde sufocavam o teu pescoço dele. A gente vê assim que o tempo todo Davi clama ao Senhor, Davi busca o Senhor, mas em todo o tempo Davi, ele canta ao Senhor cânticos e louvores e adoração, salmos e hinos de adoração a Deus. O tempo todo ele declara. O Salmo 55, é difícil nós entendermos como um homem tão valente que era Davi, escreve um salmo desse, como parece que está derrotado, parece que está com a autoestima lá embaixo. Quem sabe você está nessa posição? Algumas semanas atrás, você estava com o peito estufado, com a autoestima lá em cima, com o nariz em pé, não é verdade? E hoje você está com a decadência espiritual, quem sabe moral, quem sabe a sua autoestima. Mas não importa da forma que você se encontra. O interessante é porque se nós olharmos para a história de Davi, nós vamos ver assim como que Deus chama Davi. Na verdade, Davi era até então a própria família. Davi era insignificante aos olhos dos próprios irmãos, do próprio pai, discriminado. Não sentava à mesa para comer, não sentava à mesa para comer um pão, não sentava à mesa para comer um queijo. Enquanto os irmãos dele comiam de tudo na mesa com seu pai, ele ficava ali atrás, no rebanho, cuidando do pasto do seu pai. Mas um dia Deus se lembrou dele. Um dia Deus assoprou, vamos falar assim, o nome de Davi. E ali começa a mudar a história. Eu quero dizer para você que um dia Deus assoprou o seu nome. Um dia Deus, ele teve a misericórdia e programou toda a sua vida. Não pensa que você é uma obra do acaso. Não pense que você é uma obra, simplesmente uma mera coincidência. Você, simplesmente porque o seu pai e sua mãe se conheceram e mantiveram um relacionamento sexual. Onde nasceu você? Porque o seu pai quis, sua mãe quis, não. Quem permitiu você nascer, quem escolheu você nascer, quem colocou aquele esperma no óvulo da sua mãe, foi Deus que colocou. A ciência ainda não tinha essa capacidade para fazer tal coisa. Hoje, pelo artificial,
está se conseguindo muitas coisas, mas só nasce o que Deus permitir. E só morre o que Deus permitir. É tremendo isso, porque Deus, ele já declara, quando Deus, ele lembra de Davi, quando Deus, ele coloca no coração daquele profeta Samuel para que fosse em casa de Jessé e ungisse aquele jovem como rei de uma nação poderosa. Deus já tinha um plano, e eu quero dizer para você, Deus, desde quando você nasceu, Deus tem um plano na sua vida. A nossa vida consiste em muitos altos e muitos baixos. A nossa vida não consiste só em momentos alegres, momentos de fartura, em momentos de alegria, não. A nossa vida, por muitas vezes, consiste em momentos muito difíceis. Como o apóstolo ministrou aqui, não é para matar, isso aqui não é para matar, é para fortalecer a sua fé, é para transformar o seu caráter, é para te preparar para uma posição melhor, porque eu entendo que Deus está preparando a nossa casa, porque quando nós consertamos a nossa casa, nós colocamos a nossa casa em ordem, com certeza a empresa vai ser melhor, a igreja vai ser melhor, a comunidade vai ser melhor, haverá mais respeito, haverá mais cumplicidade, haverá mais amor, eu creio nisso, em nome de Jesus Cristo. Quando nós passarmos por essa onda que estamos passando, por essa pandemia, acreditaremos que seremos melhores, seremos mais sensíveis à voz de Deus. Seremos mais sensíveis. Aprove Deus, naquele 11 de setembro, permitir que 3 aviões destruíssem famílias, grande parte dos Estados Unidos, para que eles voltassem mais para o Senhor. Para que eles se voltassem verdadeiramente, buscassem mais o Senhor. Por muitas vezes, irmãos, as lutas vêm porque o problema é nós que causamos. Os problemas vêm porque nós causamos. Muitas vezes, sabe o que acontece? Nós simplesmente, quando as coisas estão muito bem, nós tornamos uma coisa tão automática, tão no religioso, que a gente não sente a presença de Deus. A gente não tem essa intimidade e a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E sabe o que a gente faz? A gente só anda no automático muitas vezes e viramos as costas para Deus. E Deus está chamando, ei, você! Né? E você está fingindo que não está ouvindo, você está fazendo que não está entendendo. Eu estou falando com experiência própria, com causa própria. Porque Deus costuma nos chamar, Deus costuma ter algo para a nossa vida maior do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. E Ele está nos chamando, ei, você aí, ei Robson, ei Maria, ei Tiago, ei André, ei Alex, não é verdade? Deus muitas vezes nos chama. E a gente fala que nada. Nós muitas vezes não queremos entender a voz de Deus. Não é? E nós vemos assim que então, que não adianta a gente só estarmos bem com Deus, estarmos bem com todo mundo, quando as coisas vão muito bem. A nossa vida realmente ela é um alto e baixo. E quem estabeleceu isso foi o próprio Deus, onde Ele permitiu, né, para que houvesse a vibração de elétrons e prótons na onda oceanital, para que gerasse energia. Para que o nosso batimento cardíaco, não é verdade? Ele tem os altos e baixos. O eletrocardiograma. Tudo isso Deus permite. Né? Alguém uma vez me falou assim, que a vida é uma grande roda gigante. Um dia nós estamos lá em cima, mas um dia nós podemos estar lá embaixo. Uma hora nós estamos muito bem, outra hora não. Mas o que eu quero alertar a sua vida, e chamar a sua atenção, é para perguntar para você, né? O que tem motivado a sua fé? O que tem motivado a sua vida, a sua caminhada com Deus? Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de um sistema arcaico, retrógrado. Eu não estou querendo falar de um sistema que, por muitas vezes, nós nascemos nele e vivemos um sistema totalmente fora dos planos de Deus. Não dos nossos dias. Porque a palavra do Senhor tem milhares de anos e ela se renova a cada dia, ela é viva e eficaz. E é mais cortante que uma espada de 2 gumes. E eu te pergunto, né? Não falando de religião, não falando de denominação, usando esse meio através da nossa página no Facebook, mas eu quero alertar a sua vida para isso. E a gente vê que Davi, esse salmo que nós acabamos de ler, Salmo 55, né, depois você leia, se você estiver entrando agora na nossa página, você leia o Salmo 55. Quem leu o Salmo 55 fala assim, meu Deus, né, um homem que um dia encarou um exército dos filisteus, ele não encarou simplesmente um filisteu, que muitos denominam um jargão dizendo que era gigante. Não, ele tinha altura, ele tinha força, mas gigante é o nosso Deus.
Tanto que Davi olha para ele e diz assim, olha, quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem aliança com Deus? Quem é esse que não tem intimidade com Deus para afrontar o exército de Deus vivo? Então, com isso eu aprendo muitas coisas, eu sempre falo sobre isso, que quando estão querendo mexer com o povo de Deus, quando quer mexer com a sua vida, não está mexendo com você, está mexendo também com Deus. Por isso Davi pergunta, quem é esse circunciso? E é interessante, porque voltando aqui, se você lê o Salmo 55 e vê assim quantas derrotas, ou melhor, sentimento de impotência que Davi tem aqui, não dá para entender um homem que lutou sozinho contra aquele filisteu de 3,10 metros de altura, uma espada que pesava aproximadamente 60 quilos, um jovem carregar aquilo. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, na nossa força podemos fazer muita coisa, mas na força do Senhor nós vamos fazer o impossível. Na nossa força nós vamos caminhar, romper barreiras, mas na força do Senhor nós vamos atravessar mares. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos acreditar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus. É interessante porque quando tudo vai bem, tudo está a nosso favor, não é verdade? Quando você está bem, quantos amigos? Entre aspas. Com quantos daqueles que batem nas suas costas? Com quantos daqueles estão na sua casa, participando do churrasquinho, participando de uma confraternização, chamam você? Mas no momento que as provas vêm, que as perseguições vêm, no momento que a aflição chega, no momento que o dinheiro acaba, no momento em que a enfermidade fala mais alto, onde é que estão esses que batiam nas suas costas? Onde estão esses que estavam sempre compartilhando com você? Eu me lembro que antes de me converter, todo sábado nós tínhamos um churrasquinho, todo sábado nós tínhamos uma confraternização de colegas, mas depois que as coisas mudam, depois que eu tomo uma decisão por Jesus, mas eu não estou culpando ninguém, eu estou falando porque, por muitas vezes é isso que acontece. A religião cria barreira. Parece que ser crente em Jesus Cristo é uma lepra. Que quantos se afastam disso? Se afastam de nós, mas estão afastando do próprio Deus. A sua vida precisa estar pautada na fé. A sua vida precisa estar pautada que esteja completamente na direção, na vontade plena de Deus. É isso que nós vemos nessa palavra. Davi que uma hora enfrenta exércitos, enfrenta o filisteu, como eu disse, enfrenta outras guerras dentro da própria casa. Guerras com Saul, guerras com o próprio filho, querendo tomar o seu trono. Nós vemos que as perseguições às vezes não são pelas pessoas de fora. Davi está falando assim, olha, os ímpios, as pessoas de fora, não importa, que Deus trata. Mas o problema muitas vezes é dentro da nossa própria casa, é debaixo da nossa tenda. E a Bíblia diz isso. O próprio Senhor Jesus diz que muitas vezes os inimigos saíram da própria casa. É verdade. E ele adverte sobre isso que no final dos tempos, irmãos seriam contra irmãos. Então não é aquele vizinho que você não gosta e tal. Não, muitas vezes dentro da própria casa, dentro da própria igreja, dentro da própria congregação. Nós estamos sendo levados por muitas coisas ultimamente. Esses dias eu vi um vídeo, eu repostei esse vídeo do pastor Dr. Rodrigo, ele dizendo que o problema nosso não é a falta de informação. O problema nosso é informação demais, e é verdade. Eu, como pastor, líder de um ministério, por muitas vezes, não tenho tanta credibilidade como aquele pessoa que fala bonito na outra rede, e vai levar você uma palavra, mas você não conhece a vida dele verdadeiramente. E começa a repostar, e começa a compartilhar coisas que a gente muitas vezes não tem certeza que ele está sendo falado. Uma coisa, meu irmão, é pregar a palavra. Isso qualquer um pode fazer. Eu me lembro que quando nós visitamos uma vez Olinda, Recife, os meninos de 8 anos, 9 anos de idade e tal, eles decoraram a história do Brasil contando tudo sobre Recife, sobre Olinda, sobre o Nordeste brasileiro. Mas se você interrompesse aqueles jovens, aquelas jovens crianças ali, e interrompesse e perguntasse qualquer coisa, eles não sabiam falar por quê? Porque decoraram. E é muito fácil alguém pegar algum versículo da Bíblia e externar meia hora de palavra com grandes qualificações da nossa língua portuguesa,
não é verdade? Mas não entender, não viver, na hora da adversidade, simplesmente pula do barco e vai embora. Na hora dos problemas, simplesmente abandona o barco. Algo tremendo que a gente vê em Davi, que em todo tempo ele estava firme. Davi, quando estava sozinho, ele não procurou os maiorais, não procurou as pessoas que poderiam ajudá-lo. Ele formou 400 homens que eram à beira do caminho. 400 homens estavam ali e levou-os para a caverna de Adulão. Né? Transliterando caverna de Adulão significa uma fossa. É um lugar que ninguém quer, um lugar de juízo perfeito, não vai ficar ali. Mas foi ali que Davi começou um grande exército, preparou 400 homens. E Davi em todas as batalhas vencia. Em todas as lutas, em todas as perseguições, com muitos inimigos que Davi tinha. Ele simplesmente, irmãos, você não vê nenhuma derrota de Davi. Todas as batalhas de Davi, Deus dava vitória. É interessante porque Davi, quando começa a reinar, me foge aqui o nome de um concorrente dele, um endemoniado, que toma o reino do norte para si. Então Davi começa a reinar, reinou 7 anos, só na parte de baixo de Jerusalém, em Hebron, só na parte de baixo. Depois que morre esse rei, ele consegue assumir a parte de cima, reinando total 40 anos. E é interessante porque hoje eu ia abrir o culto e pregar sobre 1 Samuel 31. E Deus me leva no Salmo 55 para falar sobre as adversidades que nós temos na vida. Das adversidades que nós passamos por ela. Mas olha, nós não passamos por nada, assim, comparado com aquilo que muitos passam. Às vezes nós reclamamos de alguma coisa muito pequena e tem pessoas passando problemas muito maiores. Muito maiores. Você já imaginou quantas pessoas hoje estão sepultando entes queridos? Você já imaginou, hoje eu vi alguns desabafos de mães que levaram a sua filha simplesmente porque estava com falta de ar, mas não tinha febre, não tinha nada e tal, e simplesmente, eles enterraram essa criança, essa jovem como indigente, enterraram de qualquer forma, porque já deram um diagnóstico. Eu quero falar para você que um homem pode dar um diagnóstico totalmente errado. Eu digo que os interesses, a motivação, muitas vezes podem querer amargar a sua vida, amargar a sua fé. E o diagnóstico do homem, ele pode ser falho mesmo, até mesmo econômicos ou políticos. Mas quando, meu irmão, Deus faz um diagnóstico, ninguém pode mudar esse diagnóstico. E Deus já olhou um diagnóstico, Deus já fez um diagnóstico para você. Verdade. Ainda que você tenha toda uma estrutura familiar de derrota, ainda que você tenha uma estrutura familiar dizendo assim, você não vai ser nada, ainda que você tenha uma estrutura familiar dizendo assim, olha, você vai ser burro, me desculpe a expressão, mas isso, quantas vezes nós ouvimos isso na nossa infância, quem é dos anos abaixo de 80, vamos falar assim, né? Mas Deus olha para você e fala, não, esse aí vai ser um grande homem de Deus, essa aí vai ser uma grande mulher de Deus. Sabe por quê? O mundo aposta, mas Deus confia. O mundo aposta, mas Deus dá o diagnóstico perfeito. Deus dá o diagnóstico correto para a sua vida. E desde quando Deus estabeleceu uma aliança conosco, ou nós estabelecemos uma aliança com Deus, o nosso final chama-se vitória. As nossas lutas têm um sobrenome, chama-se vitória, em nome de Jesus Cristo. Em 1 Samuel 30, Davi, ele volta de uma batalha contra os filisteus. Ele volta, ele vence a batalha. É isso que eu falo muitas vezes, a gente fala, que prova que é essa? A gente sai de uma batalha entre outra e Davi, ele tinha mais batalhas do que momentos de paz. Davi tinha mais guerras. Como eu disse no início, o inimigo de Davi não tinha número, era uma quantidade incalculável. Davi, ali no capítulo 30, os versículos anteriores, ele volta de uma batalha e tinha vencido essa batalha. E quando ele chega na sua casa em Ziclag, estava tudo queimado. Eu imagino de longe, ele observando aquela cena, ele já percebendo de longe fumaças ainda, resquício ainda de chamas, e ele vê aquela cidade onde ele tinha deixado suas 2 esposas, seus filhos, onde todos os guerreiros tinham deixado as esposas, as suas criações, os seus dotes, os seus bens.
Não é verdade? Quem sabe agora todos esses homens estavam esperando chegar em casa, encontrar suas esposas, né? Ter uma noite maravilhosa, abraçar os seus filhos, comer uma jantinha. Mas não, eles encontram tudo destruído. E a Bíblia diz que é interessante, porque quando essas batalhas vieram ali, a Bíblia diz que os valentes de Davi, ali, os guerreiros que estavam com Davi, quiseram apedrejar Davi. Depois você leia no capítulo 30 de 1 Samuel. Eu falo muitas vezes isso, parece assim, que quando tudo está bem, vai estar só, que bênção, que culto abençoado, oh glória, oh maravilha, não é verdade? Mas o dia que você não está bem, quantos não chegam para você e falam assim, olha, eu estou orando por você. Quando você não está bem, quantos que chegam para você e falam assim, olha, eu estou sentindo que você não está bem, então eu posso te ajudar em alguma coisa? Mas muitas vezes, ou querem apedrejar, ou querem simplesmente criar, né, fazer um pré-julgamento, como foi o caso dos amigos de Jó. É verdade? E ali então eles quiseram apedrejar Davi. O que Davi tinha com isso? Se as coisas vão bem, está todo mundo ao seu favor? Se as coisas não estão bem, deu alguma coisa errada, você vai pagar o pato? Como diz o popular, não é verdade? Eu digo sempre o seguinte, irmãos, que quando a cobra está viva, ninguém quer pôr o pé, ninguém quer chegar perto. Mas depois da cobra morta, todo mundo quer pôr o pé e ter participação e tirar uma selfie. Enquanto as lutas estão grandes, muitas vezes estão à margem, esperando se você vai sobreviver. Enquanto as perseguições estão grandes, muitos estão à margem para ver se você é crente ou se você não é crente. Querendo julgar a sua vida, julgar seu comportamento. Mas quem conhece você, no profundo, no oculto e no escondido, é o Deus de Israel, é o Deus de Davi. Você sabe que o homem chega da batalha, irmãos, e vê toda a cidade saqueada, perder tudo. Eu não desejo para ninguém isso, mas eu tinha pouco tempo de casa nova, a Isabela ainda tinha 1 ano de idade aproximadamente. Nós chegamos na virada de ano, passamos com meu sogro, com minha sogra, a família toda. E quando nós voltamos para cá, já 31 de dezembro daquele ano, se não me engano, 91, 92, 89 ou 90, né, a nossa casa aberta, toda saqueada, toda mexida. Parece um vazio, um sentimento de perda muito grande, de invasão, de preocupação. Eu e minha esposa, sem chão. Você imagina se eu começo a culpá-la? A culpa é você. Ela vai me culpar. Que confusão que não ia dar isso. Não é verdade? Mas não. Simplesmente nós ficamos entristecidos ali. Mas depois Deus restaurou tudo. Depois Deus nos deu tudo em dobro. Com um ditado popular que fala, foi-se os anéis, mas ficaram os dedos. Às vezes choramos por pequenas coisas ou queremos acusar pessoas por erros que pertencem a todos nós, por lutas que pertencem a todos nós. Nós vamos falar hoje se é de China, ou se é do Japão, ou se é dos Estados Unidos o problema? Não. Importa nós colocar a nossa casa em ordem. Importa nós ajudarmos a quem nós podemos ajudar. Não adianta nós ficarmos chorando leite derramado, não adianta nós ficarmos reclamando das coisas que nós mesmos perdemos oportunidades. Talvez eu estou sendo repetitivo em algumas coisas aqui, mas o Espírito Santo está trazendo no meu coração e eu vou falar o que colocar no meu coração. A Bíblia diz que quando eles queriam apedrejar Davi, 1 Samuel capítulo 30, a Bíblia diz que ele rasgou suas vestes, mas ele se fortaleceu no Senhor. Ele não olhou para as perseguições, ele não olhou, ele falou, meu Deus, não basta só as lutas lá fora. Eu costumo dizer isso porque parece que vem um problema, vem 2 problemas, 3 problemas, muitas vezes é assim. Mas quando Deus libera a bênção, quando Deus dá ordem ao inimigo para sair do seu caminho, meu irmão, vem uma carreta de bênçãos também. Vem uma quantidade de bênçãos que vai satisfazer, alegrar o seu coração, a sua família e os que estão ao seu lado. Às vezes não pescamos nada a noite inteira, mas quando Deus dá uma ordem, o peixe pula na sua rede, o peixe pula para dentro do seu barco, está entendendo? Quando Deus, basta uma palavra do Senhor. Eu digo que você não precisa de religião, você precisa de uma palavra profética sobre a sua vida. Você precisa de uma palavra que vem da boca de Deus, que vem da boca de Deus.
Essa palavra de Deus, ela pode mudar a sua vida, pode mudar a sua geração, pode mudar a sua casa, pode mudar a geração vindoura. Porque depois que a palavra entra, depois que você recebe a palavra, a sua vida nunca mais é a mesma. Isso aconteceu comigo, então eu estou falando com ganho de causa. Há 23 anos atrás, minha vida nunca mais foi a mesma. Algumas coisas Deus mudou na minha vida. Outras coisas eu sou o mesmo Robson. Mas uma coisa que mudou é a aliança eterna com o Senhor. Temor e tremor ao nome do Senhor. Não medo, respeito. É diferente. E a Bíblia diz que Davi, ele consulta a Deus. É interessante porque ele podia falar assim, naquele repente que nós temos, né? Naquela coisa assim de precipitar nas coisas. Eu vejo que Esther, ela orou o Senhor antes. Ela foi para o quarto dela e começou a orar a Deus para que Deus amansasse, para Deus colocasse no coração do rei a liberdade de ela chegar. E quando ela chega ali, ele estende o cetro e ela toca, ela tem liberdade de falar com ele. Então não é de qualquer maneira. Não entra em qualquer guerra sem oração. Não entre em qualquer batalha sem perguntar a Deus. Não faça nada sem perguntar a Deus. Não construa, não case, não compre carro, não venda carro. Não faça nada, peça direção a Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. Davi simplesmente podia falar com os homens de guerra dele ali. Vamos todo mundo, vamos procurar esse pessoal aí, vamos acabar com ele. Olha, já que nós perdemos nossa família, não tem mais nada a perder. Então vamos arrebentar. Não é isso? Não. A Bíblia diz que Davi chamou Abiatar, o sacerdote, e pediu uma estola sacerdotal, colocou sobre o seu ombro e orou ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, Davi não estava só. Você não está só. Você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Você precisa estar congregando. Você precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. Você não pode ser órfão. Você precisa saber quem é seu pai espiritual e honrar o seu pai espiritual. Amém? Hoje, estou falando de congregar aqui, guardado as proporções desse tempo. Amém? Mas Davi consultou o Senhor e Deus disse para Davi, vai, desce. É interessante, irmãos, porque Davi agora chama os homens, vão descer e procurar, porque o Senhor vai nos entregar, todos eles. E Davi, quando desce por um caminho, ele encontra um homem doente, um homem caído, um homem que foi abandonado pelo próprio Senhor. E é interessante que Davi chega para o Senhor e pergunta assim, quem é você? E ele falou assim, eu sou um egípcio. Eu estava no grupo, eu estava no exército que entrou lá na sua terra e saqueou suas mulheres, o seu gado, saqueou tudo. Davi poderia muito bem, na ira, ter matado esse egípcio. Mas é interessante, porque quando o homem mesmo tem caráter, reflete naquele que está perto dele. A pior coisa do homem é quando ele perde o caráter, e caráter remete ao nome, e nome remete ao caráter. Quando ele pergunta para aquele egípcio quem era ele falou assim, eu sou egípcio, eu estava na guerra, ele dá o caráter dele, dá a identidade dele. Davi não o mata, simplesmente fala assim com ele, com seus servos, dê a ele pão, água, dois cachos de uva passa, sacia a vontade dele. Sabe por quê? Porque o inimigo de Davi tinha deixado, abandonado aquele homem ali para morrer no meio do caminho. Mas a misericórdia de Deus estava sobre Davi, o chamado de Deus estava sobre Davi, o Espírito de Deus estava sobre Davi, que não matou aquele homem, simplesmente alimentou e automaticamente aquele homem foi o guia para levar Davi onde estavam os inimigos. Tem uma musiquinha que, um hino, né? Não musiquinha, um hino que diz que nós somos um terreno do inimigo e tomamos tudo que foi nos roubado, né? É isso que Davi fez. Davi chega no território do inimigo. Deus entregou todos eles às mãos de Davi. Davi mata todos eles. Toma as suas mulheres de volta. Todo o exército de Davi recebe a sua família de volta, os seus filhos, o seu gado, e ainda levou muito mais despojos. Muito mais do que Davi tinha, muito mais do que o seu exército tinha, do que a sua família tinha. Agora ele traz em dobro. Ele traz agora multiplicado, na verdade. E é algo tremendo também que eu esqueci aqui, né? Logo que Davi encontra com esse egípcio e tal, 200 homens de Davi
Estavam tão cansados, tão exaustos, de maneira que não poderiam ir com Davi para a guerra. Davi os poupou e disse: ficai aqui descansando. Quando Davi recolhe todos os despojos, mata os inimigos e começa a voltar para casa, alguns soldados disseram para Davi: olha, Davi, aqueles que não vieram, 200 que não vieram conosco, não têm direito nesse despojo. Davi era tão temente a Deus e tão justo com as coisas de Deus, que Davi diz assim: não, se estamos juntos no barco, vou transliterar a palavra, se estamos juntos no barco, todos têm direito de comer a mesma porção. Se estamos nessa aí, meu irmão, vamos até o final juntos. Não vamos medir esforços ou fazer divisão segundo a nossa ótica e a nossa vontade. Não. A Bíblia diz que Davi diz: não, eles não vieram porque eu não tinha condições, mas são homens fiéis e leais. Então, não importa se aquele irmão ou aquela irmã hoje está dentro de casa ou está meio apagadinho ali aos nossos olhos, mas Deus tem o mesmo compromisso com ele e com ela, da mesma forma que tem conosco. Davi volta com tudo e distribui para todo mundo. E foi uma grande festa ali, e a gente sabe que Deus deu grande vitória. Hoje, quando eu orava pela palavra, então Deus me trouxe à memória algo de muitos anos atrás, muitos anos. Eu talvez tinha 13 anos de idade, 14 anos, mas eu sempre fui muito desenvolvido, alto e tal, né? Então, nessa época eu me lembro que, talvez uns 12 para 13 anos, um amigo do meu pai, né, me convidou para ir com eles, né, em um Fusca, né? Era ele, a esposa, a filha e eu. Parece um filho, eu não lembro. Me convidou para ir na terra dele, e meu pai deixou. Não sei se era Dores do Indaiá, uma cidade não muito longe daqui. Mas naquela época o asfalto era muito difícil. E eu lembro que nós fomos, né? E o carro dele atolou. O Fusca atolou no meio da estrada lá, um barrão. Para o Fusca atolar, você imagina a quantidade de barro que estava ali. E ele desceu do carro e falou: fica todo mundo dentro do carro. Vai sujar, fica todo mundo no carro para não sujar e tal, tal. Eu falei para ele: interessante isso, eu estou contando isso para a glória de Jesus. É porque eu acredito que DNA está no... Perdão, o caráter está no DNA, está relacionado ao DNA. Você nasce com ele. Você pode ser mudado, transformado pelo Espírito de Deus, com certeza. Mas eu me lembro que naquela época, eu falei com aquele moço, né? Eu não me lembro o nome dele mais, e falei assim: deixa eu descer, eu quero te ajudar a empurrar o carro. Ele: não, mas você dá conta e tal. E realmente, eu desci, né? E nós dois conseguimos tirar aquele carro da lama. Então, eu fico imaginando isso. Quantas vezes alguém está na lama e a gente só quer andar enquanto está no asfalto, né? Vamos andar junto enquanto está no asfalto. Na lama eu não vou com você, não. É isso? Mas quem não te abandona, quem não vai para o lado do barco, quem nunca vai desistir de você é Jesus. Porque andar no asfalto é muito bom. Mas muitas vezes temos que passar pela lama. Mas a lama não pode nos agarrar. A lama não pode nos deter. Porque maior que está em nós, maior que está em você, do que o que está no mundo. Da mesma forma que Davi, com todos os altos e baixos, com todas as perseguições, não se fala nenhum mais rei, inimigo de Davi, não se lembra mais, não se fala mais, mas até hoje, o nome do rei Davi, o rei Davi é venerado em Israel e pregado em todo o mundo. Que você seja um Davi na mão do Senhor. Que você seja um adorador na mão do Senhor. Que você não seja simplesmente um mero ouvinte da palavra. Que você não seja simplesmente um espectador da palavra. Mas que você seja praticante, que você verdadeiramente saiba que os momentos difíceis da sua vida, é o momento que você precisa mais estar perto de Deus. E os momentos altos, você não despreze o dom de Deus que está em ti. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.